Olá, bem-vindos. No vídeo de hoje falarei sobre como você pode escolher as ações para você investir na Bolsa de Valores. Então, há uma quantidade enorme de ações de empresas listadas na Bolsa de Valores, a B3, e você tem que fazer algumas escolhas. Portanto, eu vou orientar aqui e vou mostrar como que você faz essa seleção, de você saber retirar dessas mais de 400 empresas, retirar 10, 12 daquelas que você precisa investir e assim buscando os melhores fundamentos. Eu vou apresentar aqui detalhes de como é feito essa seleção, de como é feita a seleção para você escolher as empresas que vai compor a sua carteira de investimentos. Vou mostrar aqui para você, ó, existe aqui 415 empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, às vezes, a cada 2 anos, entra aí uma nova quantidade de empresas. Isso não há uma data certa, mas frequentemente tem aí entrando novas empresas na Bolsa de Valores. Portanto, aqui a que você quiser procurar, você vai encontrar. Então, aqui tem empresas de todos os tipos, eu classifico aqui, ó, de A a Z. Então, veja aqui, ó, a empresa Bradesco, tem aqui ó, o Banco Bradesco. Então, você vai aprender a compreender esses fundamentos de cada uma das empresas. Eu vou dizer quais são os principais fundamentos que você precisa estar atento e também os seus indicadores. Então, com relação à dívida, qual é o indicador, ou seja, até quanto é considerado normal a empresa ter um pouco de dívida. Só lembrando que todas as empresas elas têm sim endividamento, é mais algo que não pode fugir do controle. Então, nós vamos dizer aqui todos os indicadores que você pode, e eu vou dizer também onde que você pode achar esses dados, viu? Então, eu tenho planilha, se você querer essa planilha, eu posso também te enviar, inclusive planilha mais atualizada. Eu vou estar passando isso para você. Então, tem aqui a planilha de outubro, mas eu vou fazer nessa outra planilha aqui que ela está mais completa, tem a maior quantidade de ações, assim favorece. Mas posso te enviar a planilha, tenho também planilha sobre e, detalhes da sua carteira de investimentos, né, que facilita muito para você. Então é isso. Aqui você vê a grande quantidade, o Banco Pan. Então qualquer empresa aí, ó, Braskem, todas as empresas conhecidas. É claro, tem muitas outras aqui, a Coelba, né, inclusive aqui da Bahia, né, Semig de Minas Gerais. Então tem diversas empresas e você vai vendo aqui o setor e outras informações que eu vou te dizer quais são importantes ou não você considerar. Então, só passando aqui, ó, vamos até o final, ó, Sanepar, tem Santander, Sul América, vamos até o final, VEG, 422 o número aqui, mas como tem esses números aqui iniciais que não vamos contar, então restam 415 empresas na Bolsa de Valores para a gente fazer a seleção. Bem, o que nós vamos considerar, repare que essa linha 6 aqui, ó, e a linha 5, nós vamos considerar, na linha 6 aqui nós temos o ticker da empresa, que é o código de cada empresa, né? VEG. Aqui a empresa VEG, o código é VEG3. Aqui tem o nome da empresa, o setor que ela pertence, esse aqui, ó, qual é o setor de cada empresa, o tipo de listagem, a própria Bolsa de Valores diz se essa empresa é do novo mercado, já empresas mais atualizadas, ou aquelas que a administração ainda é tradicional. Tudo isso envolve questões de você saber identificar qual empresa tem aí uma melhor governança, né? Então, isso assim, tudo isso ajuda a diminuir questões de riscos, né? A escala vai dizer que um pouquinho o tamanho da empresa, então, você vai compreender um pouquinho aqui o tamanho da empresa, se ela tem uma movimentação maior ou não. Por exemplo, a Vale tem a maior percentual aí de composição da Bolsa, mas tem outras empresas que são pequeninhas e estão lá também na Bolsa de Valores. Então, a gente não vai investir também em empresa muito pequena, que tem pouca movimentação, porque na hora que você quiser vender os seus ativos, fica mais difícil de ter quem queira comprar. Nós vamos analisar também a margem, aqui a margem de lucro, isso é importante, a eficiência, ou seja, de cada R$ 1 milhão naquela empresa, ela consegue gerar mais quanto de lucro? Então, a gente vai analisar esses indicadores
E também aqui a questão do retorno. Então, aqui a gente vê um pouco mais a parte de retorno, quantos por cento consegue ter de retorno em 5 anos, né? A parte de lucro, crescimento de lucro e retorno também aqui no espaço, por exemplo, comparado aí 5 anos. E por último, nós vamos ver também aqui, ó, nessa última coluna, a dívida. Isso é um critério importante, né? A gente precisa buscar empresas que estão com bom fluxo de caixa, com boa governança, com controle de dívidas, e tem outros aqui, ó, dividendos, né? É muito importante aí, cada vez mais, as pessoas querendo receber a renda passiva, dividendo, mas a gente vai falar também sobre ele e se isso é importante ou não na hora de você selecionar em qual empresa vai investir. Bem, você já viu que tem aqui 415 empresas. Nós vamos começar da direita para a esquerda. Eu já falei aqui brevemente dos setores, né? Governança, escala, que é o tamanho da empresa, a movimentação que tem nela dos acionistas, a eficiência, né? Se é uma empresa boa, a gente analisa o ROIC e analisa o ROI. Eu vou dizer para você também um site que você pode acompanhar o código de cada uma dessas empresas, né? Você coloca esse código aqui, ó, ABEV3, que é da Ambev. A empresa Ambev, né, de distribuição de bebidas, mas o código é ABEV3, normalmente 4 letras e um número. Já indicando que nós vamos buscar investir somente em empresas que têm código ticket final 3, porque elas apresentam uma entrega maior de segurança, sobretudo, por exemplo, se a empresa foi incorporada por outra ou vendida, né, qualquer outra coisa assim, ou se ela deixar a listagem na bolsa, você tem direito a receber 100% do que você investiu. Já quando essas com código 4, elas não oferecem a mesma segurança quanto a isso. Se a empresa for incorporada, pode ser que você receba somente 80% do seu capital investido. Então, não é isso que a gente busca, né? Então, nós vamos buscar sempre o máximo de segurança, de eficiência. Bem, vamos lá. Vamos aqui primeiro entender um pouquinho, como eu disse, um dos sites que você vai ver isso aqui pode ser o Investidor 10, Status Invest ou Fundamentos. Tem muito detalhe dessas 3 partes aqui. Se der tempo, eu mostro ainda hoje. Bem, vamos lá. Aqui está em ordem alfabética, né? Você já viu aqui, ó. Mas nós vamos buscar analisar quais são as melhores empresas. Quem sabe aqui a gente chegue a um número aí de 20 empresas. Vamos ver quanto que vamos restar para uma análise mais cuidadosa. Não dá para a gente analisar 400 empresas olhando todos esses números. É impossível a gente fazer isso. A gente não quer perder tempo. Portanto, aqui você vai analisar um pouquinho, começando da direita para a esquerda, vamos analisar a dívida. Repare aqui na linha 1, ó, a linha 1, recomendado, o que é bom, o que nós vamos buscar, o que está nessa linha verde. E o que nós temos que excluir é o que está na linha vermelha, o que a gente não quer. Por exemplo, empresas que têm mais de 4% de dívida. Ó, 4% não, perdão, 4 vezes a dívida. É como se a empresa tivesse que o seu lucro durante 4 anos para que ela pudesse pagar a dívida que tem. Então, a gente vai buscar empresas com menor do que 3. Mas a gente pode também, em dado momento, permitir empresas que estão com 3,5 de dívida, a gente pode permitir também. Mas, de início, nós vamos buscar o que é mais pela linha verde, ó. Vamos buscar esses critérios, ou seja, para a dívida, nós vamos permitir que fique somente na nossa análise empresas que têm menor do que 2,9 de dívida. Recebendo a planilha, você vai clicar nesse cantinho aqui, ó, nessa seta, aí seleciona do maior para o menor. Pronto, maior para o menor, ou perdão, pode ser do menor para o maior. Vamos aqui, do menor para o maior. Pronto, do menor para o maior. Repare que tem umas aqui, ó, que não, o que é menos aqui, ó, menos 100, quer dizer que ela não tem dívida, ela tem, ao contrário, muito dinheiro em caixa. Então, essas aqui a gente deixa. Vamos só as empresas que estão com um número maior. Aqui, empresas que estão zero de dívida, ou seja, tem o valor equivalente do caixa, o valor, se ela tem dívidas a pagar, ela tem o mesmo saldo guardado, né, para pagar suas dívidas. Aqui, empresas que têm um pouquinho de dívida, isso é normal, 1,5, nós vamos até 2,9. Passou para 3, a gente já não quer, a gente já vai excluir empresas que têm mais de 3. Opa, chegou. Então, essa aqui, ó, Copasa ainda está dentro. Copasa está com 2,97
Então, tudo que está da Copasa para baixo, a gente vai excluir, ó. Copasa para baixo, então a gente vai aqui, ó, marcando ó, 3,02. A gente vai até o finalzinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, pronto. Tem empresa aí que está com 64 de dívida, ó. Isso quer dizer que ela passaria 64 anos para pagar a dívida que tem, baseada no lucro que ela tem anual. Então, imagina aí, essas empresas não têm como dar lucro para você. Então, não vai investir em empresa que tenha ó, 20 vezes o lucro de um ano é a quantidade de dívida, ou seja, ela tem que trabalhar 20 anos com o lucro que ela dá hoje para pagar essa dívida. Então, não presta. E empresa com muita dívida, ela vai pagar também muitos juros, então você deixa de receber esse lucro, não é bom. Pronto, vamos marcar aqui, vamos pintar aqui acima agora, ó, de vermelho. Nós não queremos essas empresas, então nós vamos aqui marcar de vermelho e depois vamos filtrar, classificar, filtrar por cor, sem preenchimento. Pronto. Filtrar por cor, sem preenchimento, não é nem classificar. Pronto. Repare que aqui agora só ficaram empresas que têm menos de 3 vezes a quantidade de dívida, ou seja, de 3 vezes o lucro de um ano. Então, repare que aqui ao lado nós temos somente agora até o número 320, então nós já eliminamos 320, nós temos aqui, começamos no número 7, então nós vamos ter aqui, vamos botar 313. 313. Já diminuímos aí, já tiramos 100 empresas que não prestavam porque tinham muita dívida. Pronto, agora a gente vai continuar aqui, vamos ver outro fundamento. Vamos ver outra coluna aqui, que a gente vai selecionar. Pronto, vou deixar ali, né? Vamos ver outro critério aqui agora que a gente vai buscar eliminar. Então, vou deixar esse verde aqui para depois. Nós vamos buscar aqui agora eficiência. Eficiência, o ROI, mostra o retorno, né, sobre as operações econômicas, ou seja, se essa empresa ela está dando lucro. Então, investiu lá R$ 1 milhão, ela voltou quanto de lucro, né? Então, é a parte que mede aí a quantidade de lucro da empresa. Repare que dividendo não é tão importante, não. Isso aqui não é nem critério para você definir se você quer investir em uma ação ou não. Porque o dividendo, ele vai ser extraído do próprio valor da ação. Então, eu posso até ver aqui, ó, quais são as empresas que pagam maiores dividendos. Tá vendo? Petrobras, mas diminui um pouco. Essa planilha aqui ela é do mês de junho. Então, claro, isso é atualizado mês a mês. Então, ó, repare aqui, ó, empresas que pagam aí de energia 30%, 20%, a agro paga 18% ao ano de dividendo. O dividendo também varia, não é um preço justo todo ano, não. Então, pode ser que agora essa aqui está 18, só esteja na média dos últimos 12 meses, só tenha pagado 10% de dividendo. Ou seja, que é o lucro que ela tinha, ela repartiu com você, que é acionista. Mas esse critério aqui não é importante, então nós não vamos eliminar nenhuma empresa, porque tem muitas que nem pagam dividendo, ó. Tá vendo? Essas aqui mesmo não pagam nada, ó. E tem empresa aqui que é boa. Então, a gente vai investir também em empresas que não pagam dividendo. Então, a gente não pode usar esse critério. Então, a gente deixa aqui só para na hora do finalzinho lá, a gente conseguir identificar, fazer uma análise de uma para outra. Pode ser útil, né? Então, vamos ver aqui primeiro o ROI sobre a eficiência da empresa. Então, vamos tirar aqui as empresas que não são eficientes. Então, empresas, vamos classificar aqui de novo, ó, o ROI. Qual é o ROI que nós buscamos? Logo aqui abaixo está aqui, ó, 12%. O ideal é de 10 para cima, já considera bom, mas vamos, para não ficar muita empresa, vamos exigir mais, vamos mais rigorosos e vamos escolher a partir de 12%. Então, aqui, ó, já seleciona, né, do maior para o menor. Então, repare que essas aqui todas estão muito bem. Aqui chegar em 11,9, a gente já vai marcar para eliminar, ó. Vamos lá, ainda tem uma boa quantidade. Opa, 11, 12, caiu para 11. Então, daqui para baixo, a gente vai marcar de vermelho e vai eliminar. Então, vamos pintar aqui, ó, de vermelho no ROI. Então, agora nós vamos fazer a filtragem. Ó, filtrar por cor. Filtrar por cor, nós vamos deixar somente sem preenchimento. Foi? Pronto, foi, ó. Repare que agora só ficaram as empresas que estão
com ROI acima de 12%, ou seja, de lucro, né, de rentabilidade, de eficiência. São indicadores que mostram o retorno de R$ 1 milhão investido. Essa empresa ela deu quanto de lucro, né? Ela gerou mais quanto em dinheiro. Então, está aqui, ó. O critério que a gente está seguindo é esse, 12%, 164 que restaram, ó. Tá vendo? Tá ficando pouco. Vamos eliminar outras empresas que também não estão dando bom retorno. Repare que tem outros indicadores aqui que a gente pode também analisar, mas eu vou deixar para o final, porque o ROI e o ROIC, eles são muito parecidos. Você está vendo aqui, ó, tem algumas diferenças, a gente vai ter que eliminar também, mas a gente pode ir por outros critérios também. Já está aqui definido, você já sabe quanto, né? A margem líquida, a gente vai buscar uma margem de 15%, mas depois eu posso seguir para essas outras colunas aqui, ó. Repare que nem todas eu coloquei, porque assim, margem líquida e margem EBIT é quase a mesma coisa, a diferença é pouca. Então, vamos logo selecionar aqui a margem líquida. Vamos deixar somente, primeiro passo aqui, a gente vai na margem líquida, vou selecionar aqui somente, ó, vamos lá, do maior para o menor. Pronto. Então, veja que a Itaúsa está com a margem muito grande, né? 170%. Então, essas aqui a gente deixa. Vamos descer aqui o mouse e quando chegar nos 14,9, opa, já aqui, beleza. Ó, daqui para baixo não tem história. Daqui para baixo, essas empresas aqui a gente vai excluir, ó, do 14,9. 14,9. Então, aqui a gente para baixo, repara que o nome das empresas aqui no lado, essas aí a gente exclui. Então, 14,9, vamos lá. Repare que algumas delas até tinham um ROI bom, mas se a margem não está boa, que a margem é o que diz mesmo de quanto de dinheiro que entrou na empresa, ela consegue transformar aquilo em lucro. Então, a margem quer dizer o seguinte, se entrou 1 milhão, a empresa essas aqui elas dão pelo menos 150 mil, consegue fazer aquele 1 milhão se tornar 1 milhão 150 mil. E é esse 150 mil que vai servir tanto para a empresa alavancar o seu crescimento, como para também, claro, a sua valorização da cota, como também até para a distribuição de dividendos. Então, vamos lá, 14,9 vamos apagar. Tem algumas aqui ó, que a margem está negativa, ó, empresas que estão dando, na verdade, é prejuízo. Ó. Essas aqui mesmo, elas deram prejuízo. A gente só precisa analisar com mais cuidado algumas questões de bancos, ó, que bancos nem sempre aparecem aqui, porque o funcionamento do banco ele é totalmente diferente de uma empresa, né? O banco ele não vende produtos, né? Colocam produtos no mercado, ele vende o próprio serviço deles ali, né? Então, aqui vamos pintar de vermelho. Pronto. E agora vamos clicar aqui na setinha, vamos filtrar por cor e vamos marcar sem preenchimento. Então, o que estava com cor desapareceu. Repare que está ficando pouco. Número 81, com 7 linhas a menos. Eu acredito que é isso, 7. Então, nós temos agora 64. Olha, tiramos 100. Só de empresas que não têm aí uma boa margem de lucro. Nós tiramos 100, restaram só 64. Você está vendo aqui, ó, a quantidade que tem. Qual é o outro critério que nós vamos buscar? Vamos aqui agora, voltando para a esquerda, margem líquida. A gente só vai deixar empresas que têm uma margem de movimentação diária, né, das ações, vamos deixar aqui de 2 milhões, né? Então, vamos clicar nela, filtrar por cor, perdão, classificar primeiro, maior para o menor. Então, essas aqui, ó, elas têm a Vale, 2 bilhões e 600 milhões. O M aqui é porque aqui só está abreviado. Então, essa empresa ela tem uma maior movimentação na Bolsa de Valores diariamente, né? Então, imagina aí, é melhor investir também em empresas grandes. Isso aqui vai dar a entender o tamanho da empresa. Repara aqui na letra F, o que eu quero é empresas que tenham mais de 2 milhões de movimentação diária, né? Na Bolsa de Valores. Então, as que têm somente 2, vamos ver aqui, ó, na hora que chegar num M, a gente já para, ó, 2, opa, essas aqui, ó, só movimentam 1 milhão de reais por dia na Bolsa de Valores. Então, é muito pouco. Isso quer dizer que a empresa é pequena. Ó, já é um número menor, tá vendo?
Tem empresas que não chegam nem a R$ 1 milhão por dia. A gente já vai também pintar de vermelho e vamos aplicar o filtro. Ó. Você já sabe como é feito. Filtrar por cor sem preenchimento. Pronto, restaram agora, vamos aqui até o número 54, então nós vamos 47 empresas. Você está vendo que aqui nós temos 6 números que não estão contando, né? Vamos continuar o filtro, 47 empresas ainda é muita coisa, a gente não quer isso tudo. Continuando na escala que mede o tamanho da empresa, vamos também agora patrimônio. A gente só vai querer empresas, o ideal é que tenha mais de 5 bilhões de patrimônio, né? Mas empresas como, aqui nós vamos considerar até que tenha aceitável de 1 a 4 também. Então, vamos deixar todas que têm mais de R$ 1 bilhão. Agora, aquela empresa que só tem patrimônio de 800 milhões, perdão, 800 milhões a gente já vai excluir. Só que é uma empresa grande que tem mais de R$ 1 bilhão em patrimônio. Vamos filtrar agora o patrimônio líquido, maior para o menor, né? Já está aqui filtrado, eu já fiz isso, ó, maior para o menor. Pronto, aqui nós temos agora, por exemplo, a Petrobras, ela tem 372 bilhões e 498 milhões. Então, repare que aqui é só uma forma colocada, mas aqui não está o número completo, né? Que seria muitas mais casas decimais. Então, nós vamos excluir quem tem menos de R$ 1 bilhão de patrimônio. Empresas que têm 800 milhões, vamos excluir. Vamos ver aqui, chegando... Olha, restaram poucas. Somente três empresas têm patrimônio menor do que 1 bilhão. Então, vamos pintar de vermelho. Vamos aqui agora refazer, filtrar. Filtrar por cor sem preenchimento. Pronto. Então, menos 3, 44 empresas. Vamos continuar agora segmento de listagem. Isso aqui é muito importante. Você está verificando aí qual empresa você vai escolher. Lembrando que novo mercado são empresas mais atualizadas, e também nós vamos ver agora empresa tradicional, por exemplo, Unipar, elas não têm uma transparência grande, né? Porque empresas até listadas há mais tempo na bolsa, então elas não tinham uma transparência quando foram admitidas. Então, hoje o novo mercado são todas que entram agora, já entra com rigor de ser empresas catalogadas pela própria Bolsa de Valores como de novo mercado. Então, aqui nós vamos excluir, vamos classificar de A a Z. De A a Z, tem empresas nível 1, nível 2, novo mercado e tradicional. Tradicional, realmente a gente não vai querer nenhuma do tradicional. Nível 1 e nível 2, você está vendo aqui acima, passando o mouse, nível 1 ainda é aceitável. Nível 1 ainda é aceitável. Agora, nível 2 já está um pouquinho mais distante, né, da eficiência ali, da transparência, né? Porque todas as empresas elas têm que um rigor de prestação de contas trimestralmente, né, para os seus acionistas. Então, vamos excluir aqui as que são tradicional primeiro, mas também nós vamos excluir depois, aqui é nível 1 e nível 2, mas eu vou deixar só mais um pouco, para não ser tão rigoroso agora no começo. Então, você pode amenizar algumas coisas. Filtrar por cor, sem preenchimento. Então, nós tiramos 3, não foi? 41 agora restaram. Vamos ver aqui um pouquinho agora a parte de lucro. Então, estou passando aqui, ó. Essa aqui, a gente, considerando aí o prazo de 5 anos, vamos classificar aqui do maior para o menor. Então, aqui mostra um pouquinho que no período aqui, ó, de 5 anos, quanto que essa empresa deu de lucro. Lembrando que essa coluna aqui, ela considera tanto o que foi pago de dividendo, ano a ano, quanto o ganho da valorização da empresa mesmo. Então, esses aqui, ó, renderam, ganharam em média aí, ó, 29%. Então, ó, é uma média aqui importante. Nós vamos excluir essas que foram negativas, né? Então, nós vamos ter aqui algumas. Isso aqui você pode, por exemplo, 5% tá bom. Ah, não vou. As que deram em média 7% tá bom de lucro, né? Mas a que deu até 5% eu não quero, estou achando que é muito pouco.
né? Então, eu venho aqui pinto de vermelho. Então, aqui, empresas que praticamente ó, não apresentaram ganhos, pagaram um pouquinho de dividendo, mas não tiveram valorização. Então, eu venho aqui, vou filtrar por cor e escolho sem preenchimento. Então, nós tiramos mais. Já estamos agora aqui, ó, menos 6, tem 41 aqui, menos 6, 35 empresas. Ainda é muito para eu olhar 35 empresas lá no site, por exemplo, do Investidor 10, que vai ter mais indicadores do que esse aqui, ó. Ainda tem mais indicadores. Se der tempo, eu vou mostrar aqui outra planilha que eu utilizo, que ela tem muito mais critérios ainda a serem seguidos. Por exemplo, aqui tem empresas com final 3, a gente não investe nessas empresas com código 3. Então, tudo isso aqui é motivo para a gente, final 4, perdão, a gente não investe em empresas que têm aqui o final 4. Então, ó, essas aqui a gente não vai colocar. Inclusive, tem algumas aqui que são repetidas. Petri 3, Petri 4. Então, a gente não vai investir nessas que tem final 4. Ó. Taesa 3 e 4. Porque a mesma empresa ela tem dois códigos. O 3 é que permite você ser sócio daquela empresa. Já o 4 não. O 4 te dá menos direito. 11 também a gente vai excluir o que é 11. A gente só vai deixar aqui empresas com final 3, ó. Por exemplo, a Petrobras tem a Petri 3, a Petri 4, mas você pode deixar somente a que for. Aqui é um trabalho mais minucioso fazer isso, mas vamos excluir também essas que estão com o número 4, porque a gente não investe em nenhuma empresa com o ticket 4, ou seja, que não permite você ser sócio da empresa. Então, empresa que não quer que você seja sócio, é sinal que ela age um pouco com mais autoritarismo ali e as decisões dela podem não ser melhor para você. Então, vamos aqui filtrar por cor. Vamos excluir as linhas. Vermelho eu não quero, né? Vou clicar aqui na branca, o que eu quero é somente branco. Então, aqui agora nós temos 21 empresas. Beleza. Aqui agora já dá para você olhar uma por uma, né? Antes de você investir. Então, é claro, aqui tem algumas que são de setores, que tem vários setores, 3, 4 empresas no mesmo setor, você pode escolher onde você pode investir. Vou classificar aqui em ordem, né, de A a Z. Por exemplo, a agropecuária, aqui tem duas, eu vou escolher uma dessas duas e vou investir, porque assim não preciso investir nas duas. Ou se eu vou investir nas duas, eu tenho que diminuir o valor investido. Então, tem algumas aqui, ó. Eu poderia ainda excluir essa que é nível 2, porque não é muito legal, ó. Então, a gente poderia ainda fazer isso, e assim ia restar muito menos empresas ainda, ó. Então, a Klabin, que está como nível 2, você poderia usar esse critério e eliminar. Assim como empresas que são, por exemplo, estatais. Então, nós vamos ter aqui algumas estatais, como é o caso da Petrobras, que também, quando é nível 2, a gente já elimina, porque a gente não quer investir em empresas. Essas aqui, ó, essas nível 2 vamos eliminar, porque também a gente não quer empresa que tenha interferência do governo. Então, nós estamos aqui de saneamento, que pertence ao governo, nós temos a Petrobras, que pertence ao governo, normalmente estão listadas nesse segmento nível 2. Então, aqui a gente vem aqui também e vai. Primeiro, nós vamos filtrar por cor. Pronto. Então, repare que aqui agora ficaram ó, muito menos empresas. Somente ficaram agora 15 empresas. Excelente. Então, aqui nós temos empresas que poderiam fazer parte também aí da nossa carteira de investimentos. Mas temos outros critérios que você pode também utilizar. Aqui a gente vê dessas, as que pagam melhores dividendos, ó. Agro, Gerdau, Vale também paga. Mas você pode, a Vale é no setor de mineração, vou pintar de amarelo aqui porque é uma commodity. Então, às vezes, mesmo que a empresa é boa, mas aquela empresa, o preço dela é controlado de forma internacional, não depende dela. Então, aqui você consegue
eliminar ainda mais, filtrar, mas a gente não vai ser tão rigoroso. 15 empresas já dá para a gente analisar de forma individual agora e colocar na nossa carteira. E você pode também, eu quero analisar mais de 15, eu quero analisar pelo menos 20. E aí você utiliza também, pode permitir, por exemplo, um ROI de 12, né? Vamos aqui limpar o filtro de ROI, né? Limpar filtro de ROI. Então, aqui veja que apareceu, ó, empresas que eu eliminei que estavam rendendo 11, mas eu quero deixar essas que estavam rendendo mais de 10. Então, eu venho aqui, ó, pronto, essas aqui eu posso deixar, né? Então, eu venho aqui e vou desfazer aqui pintar de branco, beleza. Então, eu vou deixar agora de 10 para cima. O ROI ideal, na verdade, é aceitável a partir de 10. Então, você vem aqui e filtra por cor. Então, repare que agora o número aqui até aumentou um pouquinho, né? Ficaram 17 agora, ó. Pronto, aí você pode ir aqui também sendo até mais rigoroso em alguns critérios que você não queira, né? Por exemplo, aqui tem empresas boas que você está vendo aqui, ó, que você pode colocar na sua carteira. Mas tem a planilha mais atualizada e que segue outros critérios. Eu vou passar aqui agora para outra planilha, inclusive para mostrar para vocês aí outros critérios que nós temos que levar em consideração. Então aqui, ó, veja que a planilha que eu já fiz a seleção também, ó, que nós temos aqui as melhores empresas, ó. Nós temos aqui a seleção com as melhores empresas. Aqui também tem os critérios, mais critérios do que naquela outra. Outro critério que a gente não viu lá na outra, que estava bem resumido, é esse aqui na coluna P, ó. Esse critério, ele é importante, porque a gente não deve investir em empresas que estão começando agora na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, aqui empresas que têm a IPO, que é a sua entrada, a listagem na Bolsa, há menos de 5 anos, a gente elimina. Então, repare que essa aqui, ó, elas têm somente 4 anos de listagem, portanto, já pintei de vermelho aqui e assim eu já consigo eliminar. Então, ó, tem esse critério. Outro critério que não tinha na outra planilha, além desse aqui da letra P, ó, que é importante, isso você tem que levar em conta. O outro critério, por exemplo, a letra D aqui tem na coluna D somente colunas ON, que são ações ordinárias que permitem você ser sócio, que são aquelas com final 3, tá vendo? Então, todas, aqui já é uma seleção de todas com final 3, então, final 4 já saiu. Letra E, a coluna E aqui tem tag along. O tag along é uma segurança que te dá, por exemplo, se a empresa for incorporada. Repare que o YouTube 3, que é o banco, se fosse o caso dele ser vendido para uma outra instituição, ele só, por lei, pagaria somente 80% do valor que você tem investido nele. Ou quem comprar vai comprar somente pagando a você esse valor. Então, você tem 100 mil reais lá, você só receberia 80 mil, porque o tag along, que é essa garantia por lei, só te segura 80%. A menos que eles queiram, né, na hora do acordo ali, pagar 100% aos acionistas, né? Então, está mudando de governança para um outro dono. Então, isso aqui acontece muito também em corporações de empresas, por isso que é bom você investir em empresas que pagam, o ideal é 100%. 80% ainda é aceitável. E tem outras, aquelas de nível tradicional, que nem informa quanto que pagaria você. Então, essas não é nem bom você investir, aqui não te diz, repare que aqui todas tem tag along aqui de 80, de 100. Outra coisa aqui também que é importante a gente ver é o free flow. O free flow nada mais é do que quanto de dinheiro, quanto do percentual dessa empresa está para acionistas na Bolsa de Valores e quanto que é, digamos que lá de donos, familiares, né? Ou até do governo. Banco do Brasil, por exemplo, é 51% governo, 49% Bolsa de Valores, está lá para todos os acionistas, né? Então, são empresas de capital aberto. Então, você também deve investir em empresas que tenham uma maior quantidade de capital aberto. Por exemplo, a Vale mesmo, 95% do valor investido nela não pertence a alguns poucos donos, pertence a milhares de investidores. Então, é melhor, porque assim, são decisões mais bem pensadas em empresas que têm uma maior participação na Bolsa. Então, isso aqui mostra a participação, quanto por cento do patrimônio dela está na Bolsa de Valores. E aqui a gente elimina a empresa que tem menos de 15%, por exemplo, a empresa do governo, mas só 2% do capital dela está lá
aberto, né, para quem quiser investir, né, comprar ações. Então, é muito pouco. Essa empresa, a qualquer hora, vai tomar a decisão só que interessa ao governo, porque não tem uma grande parcela de participação, né, de acionistas. Pronto, a letra T aqui é um critério que, na verdade, isso aqui já é da análise individual. Você vai analisar lá, claro que aqui tem códigos que para mim interessam, mas você não vai entender, que é, mesmo essa empresa aqui tendo esses critérios todos em verde, que são empresas boas, eu vou analisar essas empresas pesquisando, né? Pesquisando, e aí eu vejo se ela deu também, se o lucro dela é crescente. Então, se a empresa, o lucro está lá, o mesmo valor do que era há 10 anos atrás, por exemplo, o YouTube dava 5 bilhões de lucro no ano e hoje continuar dando 5 bilhões não é vantagem. Ah, mas não está negativo, beleza. Mas não teve crescimento, continua dando o mesmo lucro que dava 10 anos atrás. Estou só citando aqui um exemplo, né? Então, você precisa investir também, analisar individual e investir em empresas que tenham aumentado o lucro nos últimos 10 anos, ou pelo menos nos últimos 5 anos.